E a semana está encerrando com alta nos preços da arroba do boi. Segundo a Scott Consultoria, das 33 praças que eles pesquisam diariamente, 13 delas registraram altas, inclusive em São Paulo. A gente vai conversar agora com o Iberville Neto, lá da Scott Consultoria, para saber dele o motivo dessa alta, né? Principalmente nesse momento de encerramento de semana. A sexta-feira, tradicionalmente, não tem esse movimento, pelo menos não de forma repetitiva, esse movimento de alta nos preços, e se é alguma sinalização para um movimento positivo para a próxima semana. Iberville, seja bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, o que justifica esse ajuste nos preços e essa participação de 13 praças, é isso mesmo, Iberville? Boa tarde, Alexander. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos. Alexander, nós tivemos valorização em 13 praças. Há alguns dias, ainda nessa semana, houve um dia com mais de 23, 25 praças, se não me engano, das 33. Então, o mercado ele realmente está numa toada de alta importante. O Rio Grande do Sul, no movimento inverso, porque é o período de saída de gado das passagens de inverno, então lá a oferta está um pouco melhor, mas exceto o Rio Grande do Sul, nós temos observado valorizações aí em todas as outras praças, numa comparação mensal para tomar como base, para ter um exemplo aqui. Então, nós temos um mapa nos nossos informativos que mostra isso, e ele está completamente verde, só com o Rio Grande do Sul, com esse ajuste negativo devido a essa oferta de final de safra. Inclusive São Paulo, que veio aí, né, Iberville, bastante estável aí nos últimos dias. Hoje teve reajuste positivo em São Paulo também? Houve um ajuste positivo em R$ 1, mas inclusive com valores ocorrendo acima desse patamar, e nós vínhamos observando um encurtamento do diferencial de base. Na verdade, o diferencial de base em diversas regiões ainda está bem apertado, quando não invertido, ou seja, praças fora de São Paulo, praças vizinhas em algumas situações com valores acima de São Paulo. E isso acaba, normalmente, um prenúncio de algum ajuste. Então, quando a gente tem um diferencial muito próximo ou mesmo invertido, o que acontece? Os frigoríficos de São Paulo começam a diminuir as compras em outros estados, ou cessam, no caso do diferencial invertido, e aumenta um pouco a demanda em São Paulo. Isso acaba fazendo com que o gado paulista se valorize e o diferencial tende a voltar a uma certa normalidade, claro, normalidade entre aspas, porque o mercado é soberano, né, como se diz, ele define o que é normal, mas o diferencial de base ele costuma voltar às médias, e até aí ele pode fazer isso por duas maneiras, ou queda nas praças vizinhas ou valorização de São Paulo. O que nós temos atualmente ainda é um diferencial apertado em diversas regiões, mas sem muita expectativa de queda nas praças vizinhas. Então é possível que a gente continue observando preços firmes e mais valorizações aí em São Paulo, talvez ganhando um pouco de ritmo frente às demais praças. Muito Quando a bem. gente considera Até porque a próxima... momento atual... Desculpa, Iberville. Pode complementar. Não, é que o momento atual a gente está com uma participação importante das exportações. Uhum. Então isso acaba mudando um pouco o perfil, porque São Paulo é a praça base, entre outros fatores, além de ser um grande exportador também, é um grande mercado consumidor. Mas quando a gente ganha importância nas exportações, na precificação do boi gordo, que é o que tem acontecido esse ano, isso pode realmente alterar um pouco o perfil de diferencial de base, é algo que a gente tem que ir acompanhando. Provavelmente não manter essas bases invertidas, mas regiões com presença de frigoríficos que exportam para a China de maneira importante, como é o caso de algumas regiões de Minas, acabam ajudando e tendem a aproximar bem esse preço quando não até inverter. Agora, qual que é a tendência para os próximos dias, a próxima semana, por exemplo? Alexandre, o que a gente tem hoje é uma oferta de confinamento crescente, mas sem excessos e não o suficiente para tirar a força do mercado, com o que a gente tem atualmente. Então, para a próxima semana, nós já nos aproximamos do final do mês, já é aquela semana que os frigoríficos estão produzindo a carne ou pelo menos comprando gado para produzir em alguns dias a carne que vai abastecer o varejo para o começo de setembro já.
Então, nós temos a expectativa de que haja um cenário bem firme aí nos próximos dias, pelo menos se a gente não tiver nenhuma surpresa ou uma oferta súbita, o que não está no radar, ou algum problema relacionado a exportações, alguma coisa mais drástica que também não está no radar, a gente acredita em um mercado firme para os próximos dias, sim. Com o potencial de elevar um pouquinho mais a cotação da arroba? Sim. Com o que a gente tem de informação hoje, o palpite ou expectativa seria de mercado firme a valorização no curto prazo. Mas justamente por esse momento de recomposição de escala, de preparação para atender a demanda de início de mês, certo? Isso, esse ponto, se somando às exportações que seguem em bom ritmo e a oferta de gado confinado, que embora aumentando, não está forte, né? Muito bem. Agora, e a carne, Iberville, ela tem se mantido no nível que justifica uma evolução dos preços da arroba? Quando a gente considera o atacado sem osso, nós completamos ontem, no fechamento do nosso levantamento, 2 meses de altas consecutivas, uma alta de 7% no acumulado desses 2 meses. Houve valorização aí de 1% na semana, puxado principalmente por corte de traseiro. Hoje houve alguns ajustes negativos na carcaça, mais pontuais e mais sutis. Resumindo, nós estamos com uma margem de comercialização apertada frente à média histórica, considerando o mercado doméstico, e é importante ressaltar isso, porque o mercado internacional tem participado cada vez mais da precificação do boi, mas essa margem, apesar de ir num patamar apertado, ela está melhor do que algumas semanas, então, mesmo no mercado doméstico. Então, eu diria que se houver necessidade, isso não seria o limitante frente ao que foi observado no passado recente, e considerando que uma parte importante da produção tem ido para exportação, que segue com preços atrativos. A gente tem agora nos primeiros 10 dias de agosto, 29% de alta na cotação da carne exportada em reais, né? 3,5% de queda em dólares, na comparação com agosto de 2019, mas a alta em reais de 29%. Muito bem. Agora, quando você destacou aí a questão do traseiro sendo mais valorizado que o dianteiro, que implicação ou que conclusão a gente tira disso, Iberville? Os cortes de dianteiro, eles são mais destinados geralmente à exportação, na nossa realidade, nos nossos compradores, e eles também eles estão muito relacionados à migração de consumo dos cortes de traseiro para os cortes de dianteiro em momentos de crise, de renda mais enxuta, como tem sido enxuta ou abalada, como tem sido a realidade atual brasileira. Mas os cortes de traseiro subindo mais, eles dão um indicativo de que houve um escoamento um pouco melhor no consumo doméstico. Isso vai ao encontro aí da abertura de estabelecimentos de restaurantes, Brasil afora. Então, isso é coerente com esse movimento de melhoria do consumo doméstico, ainda que sempre com as ressalvas de que essa melhoria, quando a gente fala de consumo doméstico um pouco melhor, é para a realidade de oferta de disponibilidade interna existente, né? Porque a gente está com uma produção menor esse ano, retenção de fêmeas e exportações em alta. Então, sobra menos carne no mercado doméstico para ser escoada para uma população que está com a renda afetada. Então, menos carne acaba sendo, vamos dizer, o nível de renda, o nível de consumo da população tem sido suficiente para a quantidade de carne disponível no mercado doméstico. Quer dizer, mesmo que haja ou que tenha aí uma evolução na oferta de gado confinado, ainda assim não é um volume suficiente para fazer sobrar carne no mercado, Iberville? A nossa expectativa é que esse balanço de oferta e demanda ele seja vamos dizer, ele resulte no mercado ainda firme. Nós temos também outro fator importante, que as exportações no segundo semestre, na média dos últimos 10 anos, elas são em torno de 17% a 18% maiores do que no primeiro semestre. Então, nós temos isso se somando
a todo esse cenário de oferta curta, de confinamento crescente devido à sazonalidade, mas não abundante devido ao equilíbrio de custos e receitas, e também outros fatores internacionais. A Austrália, agora em julho, teve uma queda de 56% no volume exportado para a China, na comparação com o mesmo período do ano passado. As exportações em geral da Austrália caíram 23%, também na comparação com o julho de 2019. Então, isso em decorrência de problemas de seca, o ano passado houve queimadas, etc. Então, isso é mais um fator positivo para o escoamento internacional da nossa carne. Lembrando que a Austrália, Brasil e Argentina são os principais fornecedores da China para a carne bovina. Então, nós temos aí muitos fatores na mesma direção, todos ajudando um pouquinho mais, um pouquinho menos, e a dúvida paira mesmo em relação a possíveis suspensões aí de plantas, como nós tínhamos esse receio há alguns meses, aí ele se dissipou um pouco, e agora voltaram com essa questão, mas eu acredito que se houver algum embargo, alguma coisa, vai ser uma situação muito pontual, e a China não está podendo também escolher demais, porque eles já não estão com as relações muito positivas. Na verdade, as relações com os Estados Unidos estão bem estremecidas. Inclusive, outro ponto aí, lembrando de Estados Unidos, as exportações de carne suína dos Estados Unidos para a China estão nos menores patamares desde fevereiro, março. Então, elas vêm caindo desde então, e isso acaba ajudando. Lembrando que a China também é o nosso maior comprador de carne suína. Isso, menos carne suína no mercado doméstico, tem mantido os preços em alta. É uma proteína a menos para concorrer com a carne bovina, ou pelo menos uma proteína perdendo competitividade frente à carne bovina. Então, é alguma coisa que ajuda também o escoamento da carne bovina no mercado doméstico. Legal. Muito bem. Vamos aguardar então para ver os desdobramentos dos preços, principalmente nessa próxima semana. Existe uma expectativa, como o Iberville bem colocou, de incremento nas cotações, principalmente com os frigoríficos se preparando para a demanda de início de mês e diante de uma condição de oferta ainda restrita e uma demanda bastante auxiliada, principalmente aí pelas exportações. Meu caro Iberville, por enquanto, muito obrigado. Volte sempre e nos mantenha informado aí das condições e modificações do mercado do boi, tá certo? É um prazer, Alexander. Estamos à disposição e um abraço a todos. Valeu, grande abraço. Até a próxima, Iberville. Iberville Neto, Scott Consultoria, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3, a Bolsa de Futuros aqui do Brasil. Negócios positivos para a arroba do boi, setembro 229,50, subindo 0,26%, outubro 229,55, alta de 0,04%, novembro R$ 231,55, alta de 0,06%, e o dezembro R$ 232,00, alta de 0,43%. Indicador CPEA ontem recuou 0,88% a R$ 225,20, mas diante desse comportamento positivo dos preços, principalmente com reavaliação dos negócios ou dos preços aqui em São Paulo, a gente pode ver uma modificação no indicador logo mais no final da tarde, quando o CPEA divulgar a sua média de preços para as negociações nessa sexta-feira, e a gente coloca aqui à disposição para você também no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, mais destaques. Tem Tempo e Dinheiro ainda com João Batista Olive logo na sequência, a partir de 1h da tarde, e você fica sabendo de todas as informações do agronegócio aqui com a gente e continua sendo o produtor mais bem informado do Brasil.